Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos firme aí na leitura? Gente, eu fiquei deslumbrada, encantada com o nosso final ontem de Jó. Meu Deus, como essa leitura tem sido gratificante, edificante na minha vida. Eu tô lendo concentrada porque eu tenho que ler pra vocês e isso tem sido uma bênção pra mim. Eu espero que pra você também, tá? Coloca aqui nos comentários você que tá acompanhando comigo. Hoje a gente tá no dia 16, a gente vai ler Gênesis 12, 13, 14 e 15, tá bom? O Eterno disse a Abrão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abrão partiu dali como o Eterno havia ordenado e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré na época. Os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse: darei esta terra aos teus filhos. Então Abrão edificou um altar no local em que o Eterno havia aparecido. Dali ele seguiu para a região montanhosa, a leste de Betel, e armou sua tenda entre Betel a oeste e Ai a leste. Ali ele construiu um altar e orou ao Eterno. Abrão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Neguebe, ao sul. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abrão teve de mudar-se para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai: olhe, nós dois sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: ah, então essa é a mulher dele, e vão me matar. Mas deixarão você viver. Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã. Por sua causa, eles irão me receber bem e me deixarão viver. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abrão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gado, jumentos, jumentas, servos, servas, camelos em grande quantidade, mas o Eterno puniu com muito rigor o faraó por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então o faraó mandou chamar Abrão. Que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que você disse ela é minha irmã, deixando que eu a tomasse como minha mulher? Aqui está ela de volta, pegue-a e suma daqui. O faraó deu ordens a seus subordinados para que fizessem Abrão sair do país. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo que possuía. Aqui duas coisas me chamam a atenção e me fazem recordar algumas das pregações da minha jornada e na minha caminhada, né? A primeira é que quando o Eterno deu um comando a Abrão, ele ia mostrar a terra no caminhar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, só parte e vá. Então é a questão de que eu costumo falar, né? Põe o pé que Deus coloca a ponte, né? Obediência é a chave de tudo, né? Então, você agir por fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, Abrão aqui, o que ele tinha simplesmente que fazer era ouvir a Deus. E uma outra coisa que me chama a atenção, das coisas que eu mais ouço aqui, é que ele mentiu, né? Porque ele tinha por valiosa a sua própria vida. E eu sei que é um versículo do Novo Testamento, mas me vem muito forte assim, sabe? Que a gente não tenha por valioso a nossa própria vida. Então me veio essa referência na mente, sabe? Enfim, a gente vai pro 13, tá? Abrão saiu do Egito e voltou para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abrão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu de Neguebe e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda entre Betel e Ai, e edificou seu primeiro altar. E ali Abrão orou ao Eterno. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico, possuía ovelhas, gados e tendas. Assim, aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, e eles perceberam que já não tinham mais condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló: não deve haver brigas entre nós, entre seus pastores e os meus pastores, afinal, somos parentes.
Olha, em volta desse lugar há muita terra aqui, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló estudou aquela região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes do Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno, e o Egito e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que o tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, era gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão: olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos teus olhos, eu darei para você. Eu darei para sempre a você e aos seus filhos. Farei que os seus descendentes sejam como o pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar pó da terra. Por isso levante-se, ponha-se a caminho, ande por essa terra de uma extremidade a outra. Estou dando tudo isso a você. Abrão desmontou sua tenda, partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Manre, em Hebron, onde edificou um altar para o Eterno. E a gente já vai para o 14. Aqui... eu ia fazer um comentário, agora me fugiu aqui, né? Mas vamos seguir. 14. Após esses fatos, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra rei de Belá, que é um outro nome de Zoar. O segundo grupo de reis, os que sofreram o ataque, reuniram-se no Vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Lembrei o que eu ia falar. Deus não quebra princípio. Então, por que ele teve que punir o faraó? Porque quem estava errado era faraó. Óbvio que foi Abrão que ali pecou também, né? Mas quando ele se uniu com alguém que estava casado, vivo, existia ali a justiça de Deus, né? Então, você vê que princípio não se quebra, né? Vamos lá. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que eram seus aliados avançaram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Uzins, em An, os Emins também em Savé, Kiriataim, e os Oreus, desde a região montanhosa de Seir até El Paran, nos últimos limites do deserto. No caminho de volta, pararam em En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a região dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, que é Zoar, entrou na guerra. Eles se alinharam para combater os inimigos no Vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinear, e Arloque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O Vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram por as montanhas. Os 4 reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo o alimento e todas as ferramentas, e seguiram em seu caminho. Nessa investida, capturaram Ló, que era o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma naquela época. Eles levaram tudo o que ele possuía. Um habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar a notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou seus empregados, todos os que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens, e saíram em perseguição aos captores no caminho para Dan. Abrão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até Obá, logo ao norte de Damasco, e recuperaram tudo que havia sido levado, entre eles Ló, seus bens, as mulheres e o restante dos prisioneiros. Depois que Abrão voltou da batalha em que derrotou Kedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo ali no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão, vinho e abençoou Abrão.
Abençoado seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: faça um juramento solene diante do Eterno, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo: enriqueci Abrão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Manre. Eles devem receber a parte deles. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança. Abrão prosseguiu: tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse: olhe para o céu, conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou no Eterno, e Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu: eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você essa terra para que você a possuísse. E Abrão disse: Eterno, soberano, como vou saber que tudo isso será meu? E o Eterno respondeu: traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma na frente da outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abrão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão: saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados, oprimidos, durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa, plena, e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante, uma tocha acesa, passava entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra aos seus filhos, desde o rio Nilo, no Egito, até o Eufrates, na Assíria, território dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Finalizamos aqui no 15. Olha como Deus revelava a Abraão tudo que viria adiante, né? Isso é tremendo. Mas olha, aqui o Eterno já tinha falado no 13 com Abrão, né? Ande por essa terra, farei que seus descendentes sejam como pó, e você não conseguirá contá-los. E você vê que aqui o Eterno tem que novamente dizer a ele, porque aqui disse, né, que Abraão creu, né? Abraão acreditou, ele acreditou no Eterno. Mas lá a revelação não tinha caído para ele. Aqui nesse segundo momento caiu no coração. Gente, amanhã vamos ler então 17. E fique aí comigo, 365 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica, tá bom? Nos vemos amanhã.